Um dos materiais de pintura mais clássicos e populares entre os artistas e não artistas é a aquarela. A tinta solúvel em água, que permite o efeito de transparência, é uma técnica explorada há mais de 2000 anos. Hoje existem diversas marcas, tipos e até níveis de aquarelas e aquarelistas. Acreditem. Este é o primeiro de 3 vídeos que eu vou precisar para abordar sobre esse assunto, dada a quantidade de tópicos que vale a pena compartilhar com vocês. Neste vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre sua origem, a composição da tinta, os tipos de aquarela, marcas e algumas curiosidades. Preste atenção! A aquarela, ou aguarela no português europeu, originalmente era o nome dado à técnica de pintura em que a tinta era dissolvida em água e esta utilizava carboidratos como substância aglutinadora. Essa técnica resultava no efeito de transparência no papel e uma certa aleatoriedade no manuseio da tinta. Afinal, a água criava manchas no papel que não permitia pinceladas muito precisas, e sim, manchas soltas. Existem registros de pinturas com essa técnica há mais de 2000 anos na China. Registros diretamente relacionados com o surgimento do papel e dos pincéis de pelo de coelho. Lá pelo século XVI até o XVIII, o aglutinador nas tintas para a técnica de aquarela eram substâncias baratas como cola ou até mesmo açúcar. A partir do século XIX, especialistas passaram a utilizar a goma arábica com glicerina ou até mesmo mel para aumentar a plasticidade da tinta e a sua solubilidade. No Ocidente, há vários registros do uso dessa técnica, desde a Idade Média, como Tadeu Gaddi, discípulo de Giotto, que viveu até 1366. Tem também Albert Dürer, devo ter falado errado, vocês estão lendo o nome aí, que deixou pelo menos 120 obras com essa técnica. Eu menciono também John White, Alexander Cousins, o pintor-poeta William Blake, John S. Cotman, Peter DeWint, John Constable e por aí vai. Um nome que eu tenho que destacar é do pintor inglês William Turner, que explorou amplamente as possibilidades técnicas da aquarela. Estima-se que Turner produziu mais de 19.000 aquarelas em toda a sua vida, o que lhe garante o título de maior aquarelista de toda a história. E tem bacuri aí com preguiça de fazer uma pintura por mês. Vale mencionar que até o século XVIII, a tinta para aquarela era um negócio meio caseiro. Era um tipo de pintura banalizada e pouco valorizada. Pinturas que utilizavam técnicas e tintas mais nobres eram acrílica, óleo e por aí vai. Aquarela era tipo com aquela tinta aguada que o pintor fazia em casa para brincar no papel. Uma tinta que dissolvia em água era vista como uma coisa vulgar. Foi só a partir do século XVIII, com o aumento do número de artistas utilizando essa técnica, que tintas especializadas para se trabalhar com a técnica aquarela começaram a ser produzidas comercialmente por especialistas. E é aí que o termo aquarela deixou de ser apenas o nome da técnica e passou também a ser um tipo de tinta. Curioso, né? É assim que muitas coisas surgem no mercado, tá, gente? Imagina assim, suponha que alguns artistas comecem a pintar com café. O cara toma lá a sua xícara e naquele restinho que sobra, ele mete o pincel e começa a pintar no guardanapo. Tipo, legal, mas comercialmente falando, isso não tem valor nenhum. Afinal, café tem em todo lugar. É uma bebida barata e o cara pintou com um resto sujo e diluído. De repente, imagina que um monte de artistas começam a pintar com café. Mas tipo, um monte mesmo. E aí, um cara que faz tintas olha pra isso e pensa: ei, e se eu fizesse uma tinta à base de café, só que com uma qualidade própria para isso? O café ele desbota com o tempo, deixa cheiro, estraga o pincel. Como eu sou um especialista, eu posso alterar algumas coisas na composição e fazer uma tinta à base de cafeína. Então, os artistas podem brincar com a tinta de cafeína e eu ganho um monte de dinheiro com isso. Legal, né? Foi exatamente assim que surgiu a tinta aquarela. Uma tinta para aquarela é constituída basicamente de 4 ingredientes. Primeiro, pigmentos, naturais ou sintéticos, minerais ou orgânicos. Como são feitos os pigmentos? É segredo das grandes indústrias. Ninguém revela, é tipo Coca-Cola.
Existem pigmentos para vários tipos de tinta, e um deles é próprio para tinta aquarela. Segundo, aglutinador. Hoje se usa goma arábica. Aglutinador é aquilo que segura os pigmentos uns aos outros e os fixa na superfície do papel. Terceiro, aditivos, como glicerina, fel de boi ou mel. Isso serve para preservar a durabilidade do pigmento e auxiliar na mistura da tinta. Quarto, solvente. No caso da aquarela, água. O solvente serve para que a substância se espalhe na aplicação. É ele que vai secar posteriormente, deixando apenas os pigmentos no papel. No século XVIII, existiam profissionais especializados na produção de tintas. Eles eram conhecidos como colormans. Eu vou destacar dois deles aqui: os irmãos William e Thomas Reeves, que levaram seu negócio como colormans entre 1766 até 1781 e receberam a paleta de prata da Society of Arts por serem os inventores das pastilhas de aquarela. Em inglês, pastilha de aquarela é chamada também de paint cake, por parecer um bolinho pequeno. Essa era uma forma de vender a tinta solúvel em água de maneira prática e acessível, e esse modelo comercial para aquarela existe até hoje. Atualmente, a tinta aquarela se encontra disponível em duas formas, em tubos ou em pastilhas. As de tubo seguem tamanhos padronizados, geralmente de 7,5, 15 ou 37 ml, e são formuladas com uma consistência parecida com a pasta de dente. Pastilhas são aquarelas secas, geralmente medindo 1 polegada. Embora sejam historicamente mais antigas, a maioria dos artistas hoje em dia preferem as de tubo. Estas que só vieram a surgir em meados do século XIX. Vocês sabem que atualmente o pigmento utilizado nas tintas é de origem industrial. É tudo produto químico. Existem empresas especializadas em criar pigmentos para os mais diversos tipos de tinta, seja de parede, automotivas, para plástico, madeira, etc, etc, etc. Cada material e tipo de tinta possui um tipo de pigmento diferente, com uma química diferente. Embora a tecnologia para se produzir materiais artísticos tenha evoluído muito, hoje em dia o mercado de tintas artísticas é minúsculo se comparado com tintas para uso industrial. Vamos dizer assim, o que se vende de tinta a óleo, acrílica ou aquarela não é nem 1% se comparado ao que se vende de tinta automotiva para a indústria de carros, ou acrílica para paredes e construções, ou até para tintas de impressora. Então, o mercado de tintas artísticas se tornou pequeno, restrito e, consequentemente, caro para quem quiser utilizar. Muitas aquarelas escolares ou dessas mais baratas não utilizam pigmentos puros. Muitos são misturados com outros pigmentos, como corantes plásticos, automotivos, de impressoras, cosméticos e por aí vai. Consequentemente, a qualidade dessa tinta para uso artístico é pior. É tudo oferta e procura, gente. O mundo é assim. Por conta disso, saibam que existem níveis de aquarela. Eles classificam em 3: nível artista ou profissional, nível estudante ou aprendiz e nível escolar. As aquarelas profissionais são inteiramente constituídas de pigmentos nobres e próprios para uso artístico. O aglutinador é a goma arábica. São as top de linha. As cores são mais vibrantes, se misturam com mais naturalidade e proporcionam resultados mais ricos. As marcas que eu destacaria desse nível são Winsor & Newton, QOR Watercolor ou QOR, Aquabright da Cretacolor e Van Gogh da Talens. Sem dúvida, são as melhores. Só tem um problema: preço. Em dezembro de 2015, eu pesquisei e encontrei um kit de aquarela de 12 cores da Winsor & Newton, custando apenas R$ 371,83. O de 12 da Van Gogh, R$ 323,99. Velho, quase R$ 400 em 12 fucking tubinhos de tinta. É muito caro, tá louco. Sem contar que é dificílimo de encontrar. Várias papelarias relativamente grandes não vendem essas marcas. Eu imagino que seja por conta do custo mesmo, e por ser um produto que tem menos saída. Porque é só cara que quer ser especialista em aquarela para comprar essas daí. Eu te falo, a qualidade é incrível.
mas você paga por isso. E não é um produto de fácil acesso, pelo menos aqui no Brasil. Aquarelas nível estudante-aprendiz possuem também o pigmento próprio para aquarela, mas já não são mais, digamos, puras. Na sua fórmula contém também uns 2 ou 3 tipos de pigmentos misturados, que deixam a tinta mais barata. Essa linha de aquarelas possui características bastante similares às profissionais. Aliás, muitos as usam profissionalmente sem problemas, tá? Mas é uma tinta menos concentrada, com formulação mais barata. Há os que dizem que as matizes dessas aquarelas são inferiores se comparadas com as profissionais. E elas não misturam tão bem, as cores são menos vibrantes, etc, etc, etc. Quer saber minha opinião? Dá para trabalhar com elas de boa. Marcas que eu destacaria: Pentel, Sakura, Reeves e a linha Art Creation da Talens. Essas possuem preços mais acessíveis. Você consegue comprar um estojo de 12 cores por menos de R$100. Por fim, as de nível escolar. São mais comuns em pastilhas do que em tubos e contêm pigmentos misturados e alguns até tipo sobras. É como se fosse uma mortadela das tintas, manja? É tipo uma mistura de tudo para virar alguma coisa que você vai usar sem saber direito para quê. Obviamente são baratinhas, porque são voltadas para criança em fase escolar. São atóxicas para o moleque comer a pastilha achando que é bala, para tacar tinta no cabelo, pintar a parede e a mãe conseguir limpar depois, manja? Sabe aquelas revistinhas que vêm com aquarelas de bolinhas? Então, são essas. Adivinha qual marca que eu posso exemplificar aqui, que todo mundo conhece? Começa com F e termina com L. Faber-Castell! Ó, eu não tenho nada contra a Faber, tá? Eu sempre ressalto isso porque a Faber-Castell que você encontra por aí é a linha escolar mesmo. Não é para uso artístico e profissional, é bem para criançada mesmo. Daí vocês me perguntam, e o Ecoline, Thiago? Então, o Ecoline da Talens é um outro tipo de aquarela, que já vem bem mais diluída, bem líquida mesmo. A qualidade é muito boa. Ela é disponível em 46 cores, brilhantes e transparentes e mais 2 cores opacas. A tinta Ecoline tem uma excelente adesão em papéis e pode ser usada com pincel, pena e até mesmo aerógrafos. Custa em média R$30 por pote. É caro. Eu deixaria o Ecoline entre o nível estudante indo para o profissional. Ah, e só para vocês conhecerem, existe uma versão nacional de aquarela líquida. Eu lhes apresento a Aqualine da Corfix. Cada potinho custa tipo uns R$8 a R$10. Diz a embalagem que é para uso profissional, mas assim, eu nunca usei. Se alguém aí já usou, sabe como é que é, comenta aí se é melhor, se é igual, se é pior. Enfim, fala aí o que vocês acharam. Uma curiosidade: não existe tinta branca transparente na aquarela, tá? As partes brancas geralmente são representadas pelo próprio papel não pintado. Para preservar as áreas brancas, muitos artistas usam máscaras como cera de vela, látex líquido, emulsão fotossensível ou qualquer coisa aplicável ao papel para impedir a absorção da tinta. Mas Thiago, existe a tinta branca no kit aquarela. Como você explica isso? Esse branco é utilizado para misturar com outras tintas, diminuindo a saturação para dar um efeito meio apagado e borrado de sobreposição. Se você quiser um branco puro para sobrepor, use guache ou alguma tinta mais espessa em cima da aquarela seca. Enfim, gostou? Ficou interessado? Minha recomendação depois de tudo: se você está começando e quer experimentar aquarela para brincar, pegar as primeiras técnicas e tals, vai nas de nível aprendiz. Aquarela da Pentel, Sakura, Reeves, que são mais baratas e dá para brincar legal. Se a sua intenção é virar um aquarelista profissional, aí separa uma grana e pega Winsor & Newton ou Van Gogh. Ecoline é legal, mas aí vale a pena você pegar umas 6 cores diferentes. Seja esperto e pegue as cores primárias para trabalhar misturas, ok? Bem, então é isso. Eu ainda vou fazer outros vídeos sobre aquarela, um deles especificamente para falar sobre a técnica e tipos de papel para aquarela, e outro para falar sobre um modelo bem específico, que são as aquarelas em caneta pincel da Sakura.
Eu tenho algumas delas para venda no site, mas eu ainda vou fazer um teste mais hardcore com isso aqui, porque é a primeira vez que eu vejo uma caneta aquarelável, e eu achei bem interessante. Coisa de japonês, né? Asians. Enfim, então espero que tenha ajudado, que vocês tenham aprendido sobre essa técnica milenar e falaremos mais sobre aquarela nos próximos vídeos. Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.